Paz de Cristo, meu povo. Olha eu aqui de novo, trazendo uma palavra para vocês. E dessa vez eu estou meio deslocado, porque eu sou filho da minha mãe. E eu gosto de papel. E aí eu não imprimi minha pregação, então eu vou estar consultando o celular. Aí vocês não reparam não, viu? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela Tua presença em nosso meio, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de graça que nos alcança todos os dias, ó Pai. Espírito Santo, eu clamo agora, Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Olha para nós com Teu olhar de amor e de graça, e fala conosco, Senhor, através da palavra, Deus. Cale a minha boca agora e que o Senhor fale através de mim, ó Deus. Assim como o Senhor já tem falado comigo sobre essa palavra, que o Senhor também fale com os meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro e te apresento esse momento, a vida de cada um, o coração de cada um que aqui se encontra, Pai. E que esse momento seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como de costume, sempre antes de começar, eu cito os crentes de Bereia, Atos 17:11. Vão lá e confiram o que eu estiver falando aqui e não acreditem simplesmente naquilo que eu falei. Antes de começar, eu queria pedir desculpa, e o Ministério do Data Show pede perdão pela letra que deu totalmente errada. Então, enfim, foi mal aí, galera. Mas vamos lá. Houve um rei, uma época, que iniciou o governo do seu reino muito antes do que estava planejado. Ele quase não nasceu. Esse rei poderia não ter nascido, porque o seu avô, uma vez, sacrificou um dos seus filhos a um deus estranho. E, é claro, o pai desse rei continuou vivo e assumiu o trono na morte do avô desse rei da nossa história. E quando o pai deste rei estava para governar, ele foi morto pela população, porque a população já não aguentava mais o que acontecia naquele reino. O rei da nossa história começou a reinar com 8 anos, é o rei Josias, e ele desde a infância assumiu uma responsabilidade. Ele precisou amadurecer muito rápido. E ele buscou referências que não fossem o seu avô e o seu pai, aqueles reis que vieram antes dele. Ele foi muito mais longe. Ele olhou para Davi, o seu antecessor. E ele buscou referência em Hilquias, que era o sumo sacerdote da época que ele assumiu. E Hilquias, ele estava fazendo um projeto de reestruturação do templo. Houve uma limpeza no templo. E durante aquele processo foi encontrado a palavra, a mensagem do Senhor, que estava perdida naquela nação que tinha sido separada para demonstrar quem Deus era, que Deus era diferente, para revelar esse Deus que nós servimos hoje, que nós cantamos aqui hoje, para as nações. E esse Deus tinha sido esquecido, assim como a sua palavra. Deus usou essa situação e, através do sacerdote Hilquias, Josias encontrou a palavra e ele se humilhou. E ele foi diante de uma profetisa, Hulda, e ele entendeu que ele precisava se humilhar, que aquela nação precisava se humilhar, que eles precisavam arrumar quem eles eram, que eles precisavam de uma reforma interna, para que o desejo do Senhor se manifestasse através daquela nação. E essa história se encontra em 2 Reis 22, 1 a 23, 30. Não vou ler ela aqui porque não vai dar tempo. E essa introdução é para falar sobre a temática da pregação de hoje, que eu coloquei o título de Preparando-se para o Mistério. Deus tem um propósito, Ele sempre teve, e
e no momento em que Josias se tornou rei de Judá, esse propósito estava atrelado àquela nação. Eles precisavam revelar, eles tinham uma verdade para revelar. Hoje em dia, essa revelação está com a gente, a igreja, através do Espírito Santo. E o amadurecimento é essencial para que nós possamos revelar a Deus. E para nós chegarmos nesse ponto de amadurecer, nós vamos precisar fazer assim como Hilquias tinha feito naquele tempo. Nós vamos precisar de uma reforma interna. Então, durante essa pregação, não pense no seu irmão que não está aqui. Eu sei que hoje está bem vazio, né? Como de costume, costuma estar as cadeiras cheias, mas não precisa se preocupar com quem não veio. Pensa em você. Pensa sobre aquilo que você precisa melhorar em você. E saiba que essa melhora não será feita simplesmente por você. O Espírito Santo tem um papel fundamental nesse processo. E Deus se revela. O mistério de Deus foi revelado. E agora eu gostaria que vocês abrissem comigo em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Prometo que eu não vou molhar sua Bíblia novamente. Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O mistério de Deus já foi revelado. E agora, qual é o nosso papel nisso tudo? Qual é o nosso papel agora que o mistério que Deus tinha preparado já se mostrou? Que é Jesus, a revelação do Filho. E o propósito de Deus é fazer unir no Filho todas as coisas na dispensação do tempo. Então Jesus é o grande propósito de Deus, e tudo convergindo para Ele. Agora, o que a gente faz? Onde que a gente entra? Porque Israel tinha a função de preparar a vinda desse Messias. E agora que ele já veio, e agora que ele já foi, já subiu aos céus, o que a gente faz? O que a gente como igreja está fazendo aqui? Bom, hoje eu quero pregar em cima de Efésios capítulo 4. E um contexto rápido sobre a carta aos Efésios. Foi uma carta enviada por Paulo à igreja de Éfeso, que foi uma igreja que ele mesmo fundou. Essa fundação a gente pode ler em Atos capítulo 19. E Paulo escreve essa carta aos Efésios enquanto ele está em prisão domiciliar em Roma. E essa carta ela é dividida em dois aspectos, dois pedaços. Ela tem uma descrição, a história do Evangelho, ou seja, o motivo pelo qual o Evangelho está aqui, e o que a gente faz com essa informação. Então, basicamente é a história do Evangelho e como o Evangelho afeta a nossa vida. O que a gente faz com essa informação que a gente tem. E bom, a gente já viu o resumo do resumo aqui, nessa primeira citação, e do que é o Evangelho. O Evangelho é sobre Cristo, é sobre Jesus e sobre tudo convergindo nele. E agora, nós temos uma função como igreja. Nós temos uma função que o próprio Jesus delegou para nós, que é, nós precisamos revelar a Cristo. Nós precisamos levar a mensagem de Jesus. Nós precisamos contar aos outros a boa notícia do Evangelho, de que o preço já foi pago. Mas para isso, a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que fazer conforme Deus ordenou que a gente fizesse. A gente tem que levar a mensagem de Deus conforme Ele quis que essa mensagem fosse entregue. E Ele vai nos preparar para isso. Ele nos prepara para isso. E é aí que entra a segunda parte da carta de Paulo aos Efésios. E agora eu gostaria que vocês acompanhassem comigo Efésios capítulo 4.
Vou ler primeiro Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro trecho do capítulo 4, a gente vê Paulo nos ensinando que a unidade, ela revela a verdade de quem Jesus é. Então, Paulo está aqui falando, olha, é apenas um, é um batismo, é um Senhor, é um Espírito, e é através dessa unidade que vocês vão revelar a Cristo. É através de viver em unidade que as pessoas vão ver Jesus. E isso a gente pode ver em João 17, não precisa abrir, 17 e 20, diz o seguinte, a oração sacerdotal de Jesus. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Muito doido. Jesus orou por nós. Jesus orou por você naquele dia no Getsemane. Ele não orou só pelos 12 apóstolos dele, mas ele orou por nós aqui, reunidos hoje. 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o próprio Jesus orou pela nossa unidade, porque é a nossa unidade que revela a mensagem de Cristo. A nossa unidade mostra quem Ele é, mostra que a mensagem que nós carregamos é uma mensagem verdadeira. É através da nossa unidade que nós seremos reconhecidos como aqueles que carregam a verdadeira mensagem. É assim que nós devemos levar essa mensagem. Agora vamos continuar, Efésios 4, versículos 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aqui eu dou uma pausa para a gente retomar o ponto de que Jesus é o centro da mensagem. É aquilo, é a plena revelação, é o que Paulo tinha falado naquele versículo que a gente leu no começo, Efésios 1, 9 e 10. E aqui está falando que tudo se une a Cristo, tudo é unido em Cristo. E que esse Cristo, ele veio e se colocou no lugar onde nós estamos. Ele veio nas regiões mais inferiores da terra. Ele veio até nós, ele veio e proclamou a sua mensagem. E é por isso que nós fomos alcançados por essa mensagem. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça,
Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo está nos dizendo aqui, nesse trecho, é que é a unidade que vai revelar Jesus, mas nós não somos uniformes. Vocês não, pessoal, Efésios, vocês não são como a igreja de Roma, vocês não são como a igreja de Corinto. Igreja Batista Nova Jerusalém Central, vocês não são como a Igreja Batista Nova Jerusalém Central de Charneca, de São João. Vocês não são como a Igreja Batista Nova Canaã. Vocês não são como a Igreja Batista Lagoinha. Vocês não são como a Igreja Universal. Vocês não são como... Vocês têm diferenças. Igreja de Betim, Igreja do Brasil, vocês não são igual à Igreja da Coreia do Norte. Vocês não são igual à Igreja dos Estados Unidos. Vocês são a Igreja do Brasil. E apesar de todos serem igreja, vocês não vão revelar a mesma face. A unidade de vocês é quem revelará o corpo de Cristo. É quem revelará qual é a mensagem de Cristo. Qual é a função de Cristo. Que Deus fará tudo convergir em Jesus na dispensação dos tempos. Nós somos multiformes e nos expressamos de diferentes maneiras. Então aqui mesmo nessa sala, cada um sabe fazer alguma coisa melhor, entendeu? A Ana Bárbara já disse que não gosta de pregar. Eu gosto de pregar. Ela toca muito bem. Eu só sei fazer barulho no teclado, entendeu? O Rafa me elogiou ali no Data Show. Ok, que deu tudo errado hoje, mas é um negócio que eu sei fazer. Então assim, cada um de nós faz alguma coisa. Cada um de nós ensina e coopera de alguma forma com o reino de Deus. E nós vamos continuar fazendo isso de diferentes maneiras. E isso é para o nosso crescimento. É para isso que Deus, Jesus, quando subiu aos céus, deu diferentes dons para cada igreja. Deu presentes diferentes para cada povo, para que nós possamos crescer e alcançar a maturidade. Maturidade para revelar Jesus. Maturidade que só será vista através da unidade. E agora continuando em Efésios, versículo 17. Efésios 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornados insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. E aqui a gente tem que se lembrar que nós somos diferentes do mundo. A gente tem que agir como cristão. A gente não pode dizer, eu sou cristão, isso é legal, e a gente não ter um estilo de vida que é pautado pelas Escrituras. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser vistos pelos outros como diferentes. E mesmo que isso afaste as pessoas de nós, nós precisamos ter esse tipo de comportamento. Nós somos diferentes dos pagãos. Nós fomos trazidos para um reino de luz. E é isso a escolha que Josias fez. Josias, lá na introdução da história, ele não quis viver conforme os padrões que o seu avô tinha estabelecido, de sacrificar crianças a outros deuses. Ele também não quis ir na onda do seu pai, que foi morto pela população de tanta violência que existia naquele reinado. Quando ele começou a reinar, ele decidiu dar ouvidos àqueles que poderiam conduzi-los por um bom caminho. O sacerdote Uquias, que o apresentou, a reforma do templo. Ele olhou para Davi, seu antepassado. Ele conheceu, ele se humilhou, ele deu atenção ao que a profetisa Hulda tinha dito, que eles precisavam mudar, porque eles estavam desagradando ao Senhor. E nós precisamos mudar, se nós percebemos que estamos desagradando ao Senhor. E a mensagem de Paulo continua aos Efésios, versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe
segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós devemos viver, refletir, levar a imagem de Cristo ao mundo. As pessoas têm que olhar para nós e entender que aconteceu uma mudança, mesmo que essa mudança tenha sido gradativa. As pessoas que me conheciam antes não podem olhar para mim hoje e falar: nossa, você não mudou nada com relação ao meu comportamento, porque antes eu não tinha conhecido a Cristo, mesmo que eu nasci em um lar cristão. Meus pais, cresci aqui na igreja, em Ana Bárbara, legal, mas eu tive um processo de conversão. Cada um de nós aqui teve um processo de conversão. Tem um momento em que Jesus entra no nosso coração, entra na nossa vida e bagunça tudo. E aí você tem que deixar Jesus bagunçar as coisas, porque é só Ele que sabe organizar. Então nós temos que ser diferentes, nós temos que viver uma nova vida, e não é possível viver essa nova vida na nossa própria força, no nosso próprio braço. A gente não consegue viver, carregar os valores de Cristo, aquilo que a palavra ensina, com o que a gente faz, com a nossa oração, com a nossa leitura da palavra. Eu não estou falando que isso não é importante, isso é importante, mas é o Espírito Santo em nós que nos capacita a viver como Jesus. É o Espírito Santo em nós que nos ensina a ser imitadores de Cristo. Então, não é na nossa própria força, não é no nosso próprio braço, mas nós devemos entender e clamar que o Espírito Santo gere em nós a natureza de Jesus, gere os frutos em nós. E para isso nós devemos levar em consideração aquilo que Paulo falou em Efésios 4, versículo 4 ao versículo 6, que é sobre: existe apenas um Deus, apenas um Senhor, apenas um batismo, apenas um Espírito. Nós precisamos levar isso em consideração. E o texto continua, Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que o ouvem. Nesse momento aqui, Paulo traça um paralelo. Se você mentia, você não mente mais. Mas além disso, agora você fala a verdade. Você fala a verdade para com o outro. E aí a gente puxa aquilo que Paulo já nos ensinou, que nós somos um. Então, quando eu não minto para o Ismael, eu estou falando a verdade para comigo mesmo, porque eu e o Ismael somos um. Não é isso que a gente faz quando troca o cálice durante a ceia? Eu não vou mentir mais ao meu irmão. O meu irmão é um comigo. Como que eu vou mentir para mim mesmo? Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que viver e falar coisas que edificam o meu irmão, e não coisas que o desviam do caminho. Então, como é que eu vou fazer isso? Porque é muito difícil. Não é na sua própria força. A gente cai, a gente erra, a gente vacila. E Jesus sabe disso, que Ele tem muita paciência. O Espírito Santo nos conduz para esse lugar todos os dias, onde a gente pode crescer, onde a gente pode amadurecer. A gente só não pode continuar do mesmo jeito, porque assim como Josias, a gente precisa entender que a gente precisa de uma reforma, que a gente precisa dessa reforma interna se a gente quiser cumprir a vontade do Senhor, que é revelar a mensagem dele. Nós vivemos uma nova vida servindo uns aos outros e colocando a nós mesmos em segundo plano. E isso é mútuo. Para quê? Para que haja crescimento. Então, quando eu me diminuo e sirvo o Ismael cresce. E aí ele se diminui e serve a Rutinha, e a Rutinha cresce. E assim cada um de nós vai crescendo e se diminuindo e crescendo. Por quê? Porque é esse o motivo para qual Deus nos colocou como igreja, para que possamos crescer e possamos revelar quem Ele é na unidade.
E isso só é capaz através da atuação do Espírito Santo. Isso é graça e merecida. A gente não consegue fazer isso na nossa própria força. Nós não conseguimos fazer isso no nosso próprio braço. Nós precisamos constantemente estar ali buscando, lendo, orando, vivendo em comunhão com os nossos irmãos. Mas a gente não pode achar que é isso que nos segura. Não, é o Espírito Santo que nos segura. É a graça. E aí, Paulo vai continuar em Efésios 4, versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Não há vida fora de Cristo. Não tem como viver apartado dele. Não tem como nós crescermos sem estar em contato com ele. E aqui eu puxo um pouco da minha última pregação. É Jesus e a igreja. Não adianta simplesmente dizer, eu gosto de Jesus, Jesus foi um grande mestre, Jesus tem vários ensinamentos. Legal, mas e o seu envolvimento com a igreja? E o seu serviço à igreja? E não é que a igreja vai ser um lugar fácil de estar, um lugar com pessoas fáceis de servir. Não é, a gente sabe, a gente vive vida de igreja. E quanto mais você está envolvido com as pessoas, mais a gente se machuca, mas mais a gente serve, mais a gente cresce. Isso como? Com o Espírito Santo atuando através da nossa vida. O Espírito Santo em nós, e Paulo chama atenção para isso, ele é a marca de que nós somos dele, nós somos propriedade de Deus. O Espírito Santo em nós é a comprovação de que uma promessa será cumprida. É um selo de que nós fomos comprados, de que um preço foi pago e de que nós teremos livre acesso a Deus, de que nós temos livre acesso e na plenitude dos tempos nós teremos livre acesso a Ele. Ele cumprirá as suas promessas. E a prova disso é o Espírito Santo que habita em nós. Não há vida se nós não comermos da carne e bebermos do sangue de Cristo. Não há vida se nós não nos negarmos e nos dispusermos a servir uns aos outros, a cuidar uns dos outros. Não há mensagem do Evangelho que sobreviva a uma casa dividida. O Espírito Santo tem essa propriedade de nos unir em comunhão, de nos ensinar a viver em comunhão. E nós só vamos fazer isso, nós só vamos viver essa realidade se nós deixarmos de servir a nós mesmos e morrermos em prol dos nossos irmãos. E essa é a mensagem de Jesus, e essa mensagem é muito dura. E agora eu gostaria que vocês abrissem em João capítulo 6, porque muitas pessoas fugiram de Jesus depois de ouvir dizer que teriam que comer da sua carne e beber do seu sangue. E isso é muito difícil, isso é muito duro. Como que eu vou, comer da carne desse homem? Como que eu vou beber do seu sangue? Como que eu vou participar dele? Nós só participamos dele porque ele se fez um conosco. Foi um processo, foi a atuação dele, através do Espírito Santo que isso é possível. Mas em João 6, a gente vê o seguinte. João 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, notou que havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a que o Filho do Homem dará a vocês,
porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então aqui a gente já vê um pouco daquilo que a gente tinha discutido antes. O selo, no nosso caso, é o Espírito Santo. E aqui a gente vê um movimento que costuma acontecer com certa frequência, que são as pessoas buscando Jesus por aquilo que Jesus pode nos dar. E sim, Ele pode nos dar e Ele vai nos dar, porque Ele é um bom Pai. Mas nós não devemos buscá-lo por conta disso. Nós não devemos buscá-lo por conta do pão. Nós devemos buscar por aquilo que é eterno. É a repreensão que Ele dá a essas pessoas. Então o texto continua no versículo 28. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então aqui a gente vê que esses discípulos, essas pessoas, eles queriam o pão. Eles queriam uma prova de que Jesus era Deus, de que essa mensagem de Jesus era verdadeira. E Jesus está dizendo: Moisés, o pão que Moisés deu ao pai de vocês, não deu em nada. E a gente vai ver que na continuação do texto, essas pessoas morreram. E não foi Moisés quem deu esse pão. Foi o próprio Deus, foi o Pai que me enviou. E Ele agora me envia para vocês como pão. E vocês não querem me receber. Vocês não estão a fim de participar do meu sofrimento. Vocês não querem ser um comigo. Então ele continua, versículo 34. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui, Jesus faz uma promessa. Jesus fala: olha, eu sou o pão. Eu desci do céu. E aqui a gente vê a referência que lá na frente Paulo vai fazer aos Efésios, falando que ele veio no nosso nível. Deus se esvaziou, entrou na história, ficou no mesmo nível que nós, deixou toda a sua glória, para nos trazer a sua carne, para nos trazer o seu corpo, o seu sangue, para que nós possamos comer e viver com ele eternamente. Mas essas pessoas não querem acreditar. E nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos também essas pessoas que querem fugir dessa verdade, dessa realidade que nós mesmos carregamos. Muitas vezes a gente quer fugir disso, a gente não quer fazer parte dos sofrimentos de Cristo, a gente não quer crer em Cristo. O versículo continua, 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida
pela vida do mundo é a minha carne. Então aqui a gente tem a continuação desse diálogo de Jesus com esses judeus, e ele está dizendo: vocês não querem crer em mim, vocês estão buscando milagres e sinais que eu não vou dar a vocês, porque esses milagres e esses sinais não levariam vocês a lugar nenhum. Eu estou aqui para entregar o melhor que Deus tem, que sou eu mesmo, a redenção, o caminho, a verdade, a vida. E a única forma de vocês participarem da realidade, do reino vindouro, é comendo do meu corpo. E aí no versículo 52 a gente continua a história. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar da sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come da carne e bebe do sangue tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimentar, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então aqui Jesus meio que dá um ultimato neles. Então é o seguinte: vocês não terão nenhum sinal de mim, vocês terão a mim. Vocês precisam crer em mim e fazer parte dessa mensagem que eu tenho. E essa mensagem, ela é muito chocante. Essa mensagem não faz sentido na cabeça dessas pessoas. Como assim? Esse não é o Jesus que a gente conhece, sabe? Esse não é o Tim que a gente conhece? Esse não é o Rian que a gente conhece? Como assim que agora ele tem uma mensagem de unidade, ele tem uma mensagem de que Jesus é a verdade, ele tem uma mensagem que ele foi transformado não por algo que ele fez, mas pelo poder do Espírito Santo que habita nele? Como que isso é possível? E isso só é possível através dessa comunhão em Cristo, dessa unidade em Cristo, que só é manifestada quando a gente participa de Cristo. No versículo 60, a história continua. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito, e essas dão vida. Mas há descrentes entre vocês. Isso daqui é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a gente vai pregar, a gente vai ensinar, e as pessoas vão continuar tendo acesso aqui à palavra. Todo mundo hoje em dia tem acesso a uma Bíblia, e as pessoas continuam escandalizadas com a mensagem de Cristo, continuam escandalizadas com aquilo que Jesus falou, com a dureza e a dificuldade que é seguir a Cristo, que Jesus não é simplesmente aquele Jesus bonzinho. Muitas pessoas vão se escandalizar com o fato de que Jesus, ele tem uma mensagem dura, mas ele demonstra essa mensagem em unidade, ele demonstra essa mensagem em amor. Então as pessoas começam a entrar em conflito, porque ou se acredita num Jesus ou se acredita no outro. Parece que são dois Jesus diferentes que estão apresentando, e não é assim. Nós não devemos ficar alarmados com o Cristo que nós servimos, com a mensagem que ele carrega, e nós devemos entender que no nosso meio sempre haverá aqueles que são descrentes, mas não é por isso que nós devemos parar de anunciar a mensagem, parar de buscar viver em unidade, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ainda no versículo 64 diz o seguinte: ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam nele, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com eles. Então Jesus perguntou aos 12:
Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então aqui, nesse texto, a gente entende que Jesus conhece o coração dos seus discípulos, que é Jesus quem nos chama, que é Jesus que nos leva até Ele, que é Jesus que nos dá o seu pão, que nos dá o pão, que é Ele mesmo, a sua carne e o seu sangue, e que nos convida a participar dessa unidade, que nos convida a participar dessa vida em Cristo, que nos convida a entender que não existe vida fora dele. E essa é a revelação que Pedro tem aqui. Para onde é que a gente vai? Sabe, legal que os outros fugiram, mas e a gente aqui? A gente vai fugir? A gente vai para outro lugar? Até onde eu sei, não existe outro lugar que tenha palavras de vida eterna. Então, é somente Cristo, é somente através dessa mensagem. E é somente através de arrependimento, de vida com Deus, de estar ali diante do Espírito Santo todo dia, pedindo por misericórdia para Ele, que nós possamos caminhar com Ele. É caminhar pela fé em Cristo, na obra que Ele fez, que isso é suficiente, que isso nos alcançou. E que não existe vida fora da sua carne e do seu sangue. Não existe vida fora da unidade. Não tem como levar mensagem alguma de cristianismo. Não existe como levar a boa notícia do Evangelho se nós não formos um. E isso de ser um, de servir um ao outro, de olhar e falar com verdade, não é possível se não for o Espírito Santo agindo através de nós. Qual será a nossa resposta diante da revelação deste mistério? O mistério de que Jesus quer, de que tudo será colocado em Jesus, de que tudo será revelado em Jesus. Qual será a nossa resposta? O que nós precisamos renunciar, o que nós precisamos confessar, o que nós aqui hoje, indivíduos, precisamos fazer para que essa resposta seja dada ao mundo, para que a nossa mensagem vá ao mundo, para que a mensagem de Cristo possa ser anunciada através de nós. Eu não sei, cada um de vocês tem uma resposta para dar. E eu confesso o meu pecado aqui diante de vocês, meus irmãos em Cristo, da minha comunidade, que eu preciso de mais qualidade na minha oração. Eu preciso de ter mais fé. Eu preciso de ter mais tempo. E não é por falta de tempo, porque eu estou tendo muito tempo. Inclusive, estou tendo tempo demais. Isso não é legal. E assim, eu não paro para orar. Entendeu? Isso é algo que eu preciso corrigir. E é claro, eu preciso ir atrás disso. Eu preciso clamar ao Espírito Santo. Eu preciso de mais fé. Eu tenho essa dificuldade. Você tem alguma dificuldade. Talvez não é a mesma que eu tenho. Mas, eu na minha dificuldade, algum de vocês vai poder me ajudar. Eu posso ajudar algum de vocês na dificuldade de vocês. E é por isso que nós fomos presentes na vida um dos outros, para que possamos crescer, para que possamos levar a mensagem de Cristo como irmãos. Então, para você, qual que é essa reforma que precisa ser feita? Qual é essa reforma interna que você precisa fazer? Talvez você, assim como eu, precisa de melhor qualidade na sua oração. Talvez, assim como eu, você precisa de mais fé. Talvez você precise se entregar a Jesus, porque você cresceu num lar cristão, mas nunca se entregou para Ele. Talvez você precise perdoar um irmão, talvez confessar um pecado, talvez decidir se batizar, talvez clamar por misericórdia por algo que você tenha feito. Talvez você precisa conhecer mais de Deus. E aqui eu também erro, porque eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas às vezes eu não passo tempo conhecendo a Deus. Talvez você precisa ser envolvido pelo Espírito Santo. Talvez você precisa falar: ó Jesus, eu já fui, sabe, mais intenso, eu já fui mais conectado contigo. E hoje em dia não. Hoje em dia eu não quero saber. Cada um de nós tem algo para ser colocado diante de Deus, para que a nossa mensagem possa chegar aos nossos irmãos que estão lá fora. Você sabe o que você precisa corrigir em você, e eu sei que eu preciso corrigir em mim. E eu gostaria que agora a gente orasse em meia voz, cada um de nós. Eu não vou orar com o microfone, mas cada um de nós orasse e se colocasse diante de Deus. Aproveitar, hoje tem menos pessoas aqui. Se quiser ir para um canto da sala aqui, ó,
Começa a sua oração. Coloca diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Coloca diante de Deus que você não é capaz. Talvez você queira se entregar para Jesus hoje e você se entrega para Jesus. Depois você chega, conversa com meu pai, conversa com o Rafa, conversa comigo. Fala sobre isso. Talvez você quer ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Esse é o momento de colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Jesus. Nós precisamos do Teu amor, da Tua graça, Jesus.